12h05. O Tribunal de Contas do Estado, por meio da sua segunda turma, decidiu ontem desaprovar a prestação de contas da Prefeitura do Natal em 2015, quando o prefeito era Carlos Eduardo Alves. É o segundo julgamento do tipo no Tribunal de Contas neste ano. É a segunda vez que as contas de Carlos Eduardo são rejeitadas. Ainda tem outra votação ainda, né? De mais uma. Tem. Vai pedir música no Fantástico. Já pode. Na verdade, essa situação do Carlos Eduardo é cada vez mais complicada. Por quê? Porque nesse caso da votação de ontem, inclusive a conselheira Adélia Salles vai remeter a documentação que é fruto de uma auditoria interna do próprio TCE. Esse documento, esse relatório que foi votado ontem, o conselheiro Paulo Roberto Alves, por ser primo de Carlos Eduardo, alegou suspeição, mas foram 2 votos contrários. O relatório foi aprovado. Naturalmente que pode internamente ainda caber algum tipo de recurso, mas há 2 situações aí. Uma que ela vai remeter o relatório para o Ministério Público diante da gravidade de algumas situações constatadas pela auditoria do corpo técnico do TCE. Outra que vai enviar também o relatório para a Câmara Municipal de Natal, a quem cabe votar aprovando ou rejeitando as contas, acatando o parecer do tribunal e reprovando as contas, ou rejeitando através de uma votação que precisaria ter 2/3 para poder modificar o parecer do tribunal. Então, há essa situação. E esse caso de Carlos Eduardo, há 2 pontos que a gente precisa avaliar. Um é o formal, o legal. Ele caminha para a possibilidade de inelegibilidade. Não é automático. Se a Câmara acatar o parecer do tribunal, ele, em tese, vira inelegível. Mas por uma brecha na lei, se estabeleceu para que haja interpretação do judiciário se o que motivou a reprovação das contas é doloso ou não. Então, é interpretativa essa situação, esse ponto. Mas, naturalmente, que ele deverá ter sua candidatura, se assim for candidato, impugnada pelos partidos que vão lhe fazer oposição. Esse é um ponto discutível na esfera do judiciário eleitoral. O outro ponto, esse sim, não há mais discussão, é um ponto político, é o ponto administrativo. Carlos Eduardo quer voltar a administrar Natal. E o Tribunal de Contas, que é o órgão fiscalizador, está dizendo que ele não foi um bom gestor. O tribunal, formalmente, legalmente, está apontando, inclusive consistentemente, através do seu relatório elaborado por um corpo técnico, uma auditoria técnica do tribunal. Então, esse ponto aí, naturalmente que isso vai provocar dificuldades políticas, mesmo que ele consiga se livrar no aspecto judicial e registrar a candidatura, tem um aspecto político de seus adversários, naturalmente, utilizarem-se desse relatório, desses relatórios, porque já acho que é o 2º ou 3º em que as contas dele são desaprovadas, para dizer, olha, você está querendo voltar para onde administrou a cidade. Naturalmente que tem os seus pontos positivos, mas do ponto de vista legal, o órgão fiscalizador de contas do Estado está dizendo que você não foi um bom gestor. Então isso aí é uma discussão que vai ser levada naturalmente na esfera política quando chegar o período eleitoral. O relatório da conselheira Maria Adélia Salles apontou 18 falhas da prestação de contas, 10 remetidas à defesa foi sanada, ficou 8 delas, 2 delas que elas consideram grave. A questão do déficit orçamentário, e a segunda foi que ele abriu um crédito adicional suplementar sem a devida prestação de contas e sem a devida autorização prévia do legislativo. E Túlio falou muito bem em relação à lei de inegibilidade. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que, erradamente, na minha opinião, que garante o direito de candidatura a um gestor que tenha as suas contas julgadas irregulares. Mas como é que, se ela é irregular, se eu não conseguir sanar uma prestação de contas tão importante com orçamento municipal, eu me permito ser candidato ao mesmo cargo que eu acabei de ser reprovado pelo Tribunal de Contas. Então, realmente, é uma lei que não deveria ter sido sancionada. Sancionada. Eu discordo, mas vou aguardar o amigo Eronildes. Na verdade, Túlio, o artigo 11 da Lei
14.230 de 2021, ela apenas prevê o seguinte, que somente haverá improbidade administrativa efetiva para fins de inelegibilidade, por exemplo, na aplicação deste artigo 11, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obtenção de proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Então, se uma vez submetida ao crivo do judiciário que essas eventuais ilegalidades ou infrações que foram cometidas pelo prefeito da cidade do Natal, Carlos Eduardo, se elas resultarem em benefício dele ou de alguém ou de uma entidade, de conformidade com o artigo 11 dessa lei de 2021, aí sim é que ele ficaria inelegível. Mas ainda será submetido o parecer à Câmara dos Vereadores e a situação dele na Câmara também não é das mais confortáveis. Então, é uma pena, porque Carlos Eduardo goza da simpatia de boa parte da população do Natal. É o primeiro lugar nas pesquisas. Nas pesquisas, né? De satisfação no que diz respeito à sua administração. Mas, infelizmente, no quesito contas públicas, ele deixou a desejar. Só para complementar a questão da legislação, sem dano ao erário, ele só receberá multa. Exato. Não, mas há um adendo aí, não é só isso, não. Só para fazer. Para fins eleitorais, ele não terá penalidades. Não, assim calma aí. Assim. Vamos assim, só para fazer algumas diferenciações aí. Vamos lá, Karina Castro. Porque o Dr. Gladstone citou aqui a lei da improbidade administrativa. Não, né? A lei das inelegibilidades. Não, a lei da. Exatamente, essa é a diferença. Porque são leis diferentes. São leis distintas. A lei da improbidade administrativa, que também prevê, né, o caso, a questão do dolo para condenação, enfim, é uma coisa, né? Vedação tem como consequências, tem como consequências também a suspensão ali dos direitos políticos, certo? Então, mas não é, a gente não está falando aqui de improbidade administrativa, no caso de Carlos Eduardo, a gente está falando aqui de reprovação de contas, é uma outra esfera, bem diferente, né? É totalmente diferente, nem é judicial nesse caso. E aí a reprovação de contas pelo Tribunal de Contas, e se for confirmada pela Câmara Municipal, e aí sim, mais uma vez, precisa aferir lá se houve o dolo. Ou seja, interpretativo. Se houve a vontade consciente do agente público de cometer aquelas irregularidades. E aí não tem nada a ver com enriquecimento, nem dano ao erário, não. Teria que efetivamente ser apurado se na conduta do agente público, no caso o prefeito da cidade, ele tinha a exata noção e consciência de que estava agindo para cometer essas irregularidades que foram apontadas pelo Tribunal de Contas, e foram algumas irregularidades aqui, Saulo trouxe algumas, mas assim, as mais graves apontadas foi justamente, por exemplo, previsão subestimada de receita de contribuição de melhoria, previsão superestimada de receitas orçamentárias, tá? Abertura de créditos suplementares em montante superior ao que estava previsto na lei orçamentária anual, e também deixou o município no índice de liquidez imediata abaixo de 1, ou seja, indicando que o município não tinha capacidade de quitar dívidas a curto prazo. Esses foram alguns dos pontos apontados pelo tribunal para reprovar as contas. Se a Câmara entender que Carlos Eduardo, cometendo todas essas irregularidades aqui que foram apontadas, cometeu consciente de que estava cometendo, essa consciência é o dolo necessário para tornar Carlos Eduardo inelegível pela outra lei, pela lei da inelegibilidade. É exatamente isso. Há essa diferença, Gladstone, porque na realidade, inclusive, a situação aí, ela vai para o judiciário. Ela não é mais automática. Essa lei que Saulo citou, que foi sancionada por Bolsonaro, ela veio, de certa forma, para amenizar uma situação que estava ocorrendo, né? Naturalmente que ocorria. O camarada está na prefeitura, o seu adversário é ex-prefeito, ele tem a Câmara na mão,
mete a caneta com a sua bancada e derruba e torna inelegível o seu adversário. Tiraria do páreo automaticamente, sem a questão do judiciário. Era automático a questão de lá, quando a Câmara reprovasse as contas, era automática a inelegibilidade, desde que naturalmente seguisse o rito processual da própria Câmara. Porém... Isso gerava, né, uma decisão em proveito... Terminava sendo injusto, em alguns casos injusto, por quê? Porque ela estava apenas com o aspecto político nisso aí. Agora, o que é que acontece com a mudança na lei? Ela mudou e tirou a parte automática da inelegibilidade e estabeleceu que você, se for reprovada as contas pelo Legislativo... E aí o que Karina falou aqui, se houver o dolo, ou seja, houve a consciência de que você estava tentando cometer ou cometeu aquele ato conscientemente, aí vai para uma questão interpretativa, vai para um juiz de primeira instância que vai julgar o registro de candidatura, vai para o tribunal, vai para o TSE, ou seja, isso vai ser interpretativo, mas fragiliza principalmente pelo fato de que essa não é a primeira, né? E tem outras contas do ex-prefeito também sendo reprovadas lá no Tribunal de Contas do Estado e aí você citou um ponto, a questão dele na Câmara é realmente delicada. Hoje ele não conseguiria os 2/3, que corresponde mais ou menos a uns 19 votos, por aí, 19, 20 votos, para reverter esse parecer do tribunal, que aí sim lhe daria tranquilidade para evitar, inclusive, a interpretação jurídica, porque ele estaria com as contas aprovadas. Do ponto de vista político, ele não conta com esses 2/3 na Câmara Municipal de Natal, então se houver, se o relatório do tribunal chegar, certamente os vereadores irão chancelar essa decisão do tribunal, tornando aí, reprovando as contas e tornando praticamente inelegível. E aí ele vai ter que buscar, né, no judiciário a liberação para sua candidatura. Falando dessa parte política que tu citou muito bem, é só fazer as continhas básicas, né? Segundo a bancada que temos hoje e a bancada que o apoiou, Túlio, para a campanha passada para o Senado. Nós temos a bancada do PT, que a gente tem consciência de que uns, muito a contragosto e pela força e imposição da governadora Fátima, apoiou o Carlos Eduardo, e tirando esse da bancada de situação do prefeito Álvaro Dias e incluindo os independentes, só teve um vereador que apoiou Carlos Eduardo, que foi o vereador Luciano Nascimento. Então, se a gente contar com os 4 de oposições e Luciano Nascimento, Carlos Eduardo só teria hoje 5 votos na Câmara Municipal de Natal dos 29 vereadores. Isso é porque você está contando com o PT, né? Isso é porque eu estou contando com o PT, que o apoiou na eleição, mas que diretamente é envolvido na lide jurídica, porque tem uma candidata forte ao pleito, que é Natália Para o PT não interessa a candidatura de Carlos Eduardo. Candidato. Ou seja, então Carlos Eduardo teria um voto, e 2, porque tem um parente, Felipe Alves, também lá, então... Mas Felipe Alves foi o que ele tentou tirar o mandato porque estava trocando de partido, é isso? Mas será que um pedido familiar não resolve? Enfim, aí fica Luciano Nascimento, o único voto de Carlos Eduardo, que foi o único vereador realmente que vestiu a camisa e que levou Carlos Eduardo nas suas bases eleitorais em 2022. Dele, realmente.